Como assim? Tipo, o vídeo, eu fiz um vídeo, o vídeo foi bloqueado. Caraca. Cara, não liberaram nem um segundo. Bloquearam o vídeo, porque eu início a aula, né? Aí eu deixei aberto. Pesado, pô. Os caras bloquearam o vídeo. Ninguém viu, nem eu vi o vídeo, pra você ter noção. Aí eu tive que liberar, cortar, né? Cortei o trecho, eu não sei que trecho foi, cortei e liberei. É o vídeo de vocês, inclusive. Acho que tava ouvindo. Foi com vocês que eu ouvi o Oasis? Tava ouvindo o Oasis? Foi um dia desses. Com a banda Oasis. Os caras bloquearam pesadaço. Aí eu tenho que tirar a música. Se não tirar a música, a gente fica sem de novo, né? Fica copyright novamente. Galera, seguinte. Informação básica. Já mandei no WhatsApp, já mandei no plural. E vou falar pra vocês, né? No plural eu botei programado pra agora, inclusive, cair. Vocês receberam os conteúdos referentes às nossas avaliações, não receberam? Tá lá. Tais conteúdos. Aí fica do módulo 8 ao módulo 14. Cara, conteúdo pra dedéu. Eu acabei avaliando, falei, pô, não vai dar. Eu queria deixar isso mesmo, só falei, pô, não vai dar certo não, que é muito conteúdo e a prova é pequena, são 10 questões. E como? Então, por conta disso, o que foi que eu fiz? Deixa eu até voltar para a página aqui para ver os conteúdos. Por conta disso, eu resolvi limitar os conteúdos de vocês. Então, a avaliação de vocês vai ter os seguintes conteúdos. Vai ter o módulo 11, que fala sobre as ligações químicas. O módulo 12, que fala sobre reações químicas. E o módulo 13, que são funções inorgânicas, ácidos e base. Tá bom? Esses 3 conteúdos serão os conteúdos da avaliação de vocês. Por conta disso, a aula de hoje, ela cai na avaliação. Tá? Então, tenham essa total consciência que a aula de hoje, ela faz parte da avaliação da semana que vem de vocês. Certo? Ponto. Segunda situação. Eu estou com outro conteúdo aqui de funções inorgânicas, que é o módulo 14. Tá? Geralmente, para vocês, eu costumo pegar um módulo por semana. E acontece que a gente perdeu uma semana, a gente teve uma semana a menos e por conta disso ficamos com um módulo a menos. Tá? Até aí tudo bem. Então eu conversei já com a coordenadora, pedi para ela, falei, olha, tem como a gente realizar depois da avaliação mais uma semana de aula com esses meninos, para eu fechar o conteúdo que falta? Inclusive eu acredito que eu só vou usar as aulas de terça-feira, a gente fecha esse conteúdo que vai ser funções inorgânicas, sais e óxidos, e a partir daí vocês vão seguir com o professor de química, tá bom, gente? Então, tecnicamente, essa pode ser nossa última aula, certo? Então a gente vai finalizar nossas atividades, vai fechar o pacotão e ó, se despedir, tá bom? E aí o que que a gente vai ter? A gente vai, a vida, cara, a vida em encontros e despedidas. Então, vocês vão See you pegar o again. segundo. Como? See you again. Cara. Então a gente vai tentar fechar esse conteúdo. Hoje a gente fecha o conteúdo. Eu fechei com outra turma, eu acredito que eu vou fechar com vocês também. Eu vou fechar esse conteúdo de química inorgânica todo. Ao fechar esse conteúdo, o que a gente faz? Sexta-feira, a gente vai fazer uma revisão do conteúdo. Aí eu vou buscar na quinta-feira de noite, parar e catar umas questões referente a... Matheus? Referente aos conteúdos da avaliação para a gente fazer um Kahoot na sexta-feira, fechou? Kahutão para a gente fazer aquele resumo, aquela revisão zona da prova. E aí vocês fazem a avaliação. E aí, nesse final de semana, eu vou calcular o pH de vocês, vou calcular as presenças, vou calcular os formulários que tem que ser feito, tá? Que já foram encaminhados. E em cima de tudo isso a gente fecha. Como é que é? Dia de palhaço. E aí, Ricardo, um pouquinho atrasado, hein, meu lindo? Mas estão valendo. Tá certo, turma? Então, a gente vai se organizar para fazer dessa forma os nossos conteúdos. Se vai dar certo ou não, a gente vai descobrir no decorrer dessa aula. Tá bom? Pode falar. Tem certeza que não tá afim de ir pro mundo de Breaking Bad comigo? Não, cara. Tenho. Vai toda hora que eu assisto, eu lembro do senhor. Tenho, cara, tenho. Eu quero ver o senhor de cavanhaque. Não. Você só me vê assim agora, cara. Assim, a última pessoa que me viu de cavanhaque, acho que nem tá aqui nesse mundo mais. Pode falar. O senhor sabe quem vai ser o novo professor da gente? Rapaz, gente, olha. É o professor de física do ensino médio. É porque é o seguinte, como eu sou novo no colégio, eu só conheço alguns professores. Tá? O professor que eu conheço real de vocês é Técio, né? Que foi parceiro meu de colégio, de amizade, de infância.
Professor Décio, de biologia, de química, de ciências. Vocês tiveram aula com ele ano passado, não tiveram? Sim. A gente teve no sexto, do sétimo e oitavo. É. E aí seria desses todos também, né? Só não foi porque eu cheguei Tomou o lugar e tomei o lugar dele. Peguei ele assim, ó, sai! Arremessei. Brincadeira, gente, brincadeira. Até essa que me convidou, inclusive, pra fazer a seleção aí do Projeção, né? Ele que jogou meu nome aí. E graças a Deus, estamos aqui. Essa é foda, velho. Isso é louco. Até é o cara, velho. Só que ele tá conseguindo se organizar lá em Serrinha, né? Que é onde ele mora. Você tem noção, gente? Eu tenho uma casa em Serrinha, eu morava na mesma rua que ele. Então é parceiro. É, pô. Aí pegamos agora, como eu tô morando em Coité, ele sabia que eu tava morando em Coité, me jogou essa ideia, eu falei, bora. Aí tamo aqui. A gente fez a seleção, fomos aprovados. Estamos aqui, ó, se divertindo com vocês. Tá bom, gente? Bom, bora lá então. Informação passada. O que a gente vai fazer? A gente vai passar agora, fechar esse conteúdo. Fechando esse conteúdo, sexta-feira, revisão com Kahoot. Semana que vem, avaliação. Tá? E aí, na próxima aula, a gente vai fechar o conteúdo de sais e óxidos. Que tecnicamente vai ser um conteúdo menor, vai ser mais tranquilo, por conta da base que a gente tem em ácidos e bases. E aí segue a vida. Tranquilo para vocês? Ô, professor, Pode falar. sexta-feira, no caso, vai ser revisão, porque as provas começam na segunda. É a nossa programação, é isso mesmo. Por quê? Era só Pra saber. mesmo, que eu tô meio perdida nessas datas aí. Velho, eu também sou um cara que fica perdido nessas datas. Inclusive, eu fiquei perdido de informar vocês dos conteúdos da avaliação, né? Por isso que eu tô passando na aula e falando. Porque o pessoal mandou e eu ultimamente não tô acompanhando os grupos de trabalho. Sabe quando você tá cansado? O corpo da gente cansa? Aí eu não tô acompanhando os grupos de trabalho. Eu joguei pra cima um pouquinho e falei, gente, não tô a fim de ver os grupos agora, não. E foi justamente na semana de fechamento desses negócios. Aí eu só marcava as mensagens e não via. Ou só via as últimas, né? Aí, como as mensagens estavam lá em cima, eu não acompanhava. Tá? Pronto. Então, bora lá. Deixa eu passar minha câmera para a câmera que eu uso aqui. E, pessoal, eu tô fazendo outra coisinha também. Eu tô sempre projetando, comecei, né? A projetar a minha tela por esse Google aqui, pelo Meet. Porque quando eu projeto minha tela assim, algumas pessoas conseguem visualizar melhor se a internet estiver muito ruim. Dá pra ampliar quando é tela apresentada, dá pra ampliar. Dá para ampliar também? Perfeito, então. Mas, como vocês sabem que eu gravo pelo OBS, então eu já gravo a tela como eu daria a aula normalmente. Tá bom? Aí vocês têm essas duas possibilidades de visualização. Tá bom, gente? Depois vocês vão lá no YouTube e ver o vídeo dessa forma de cá. Então, bora lá, ó. O que a gente vai fazer? Pra vocês terem noção, eu vou pegar exatamente os slides que eu bati print do pessoal que eu fiz a aula anterior. A gente vai falar sobre funções inorgânicas de ácido e base. Só que para a gente falar especificamente sobre as funções de ácido e base, eu vou passar pelas definições iniciais. Depois dessas definições que são importantes, a gente vai falar sobre ácidos, depois sobre bases. Parte do conteúdo, ele vai estar totalmente intrincado com o que vocês têm no livro de vocês. Então, quando for falar dos principais ácidos, das principais bases, eu vou literalmente copiar e colar o que está lá e jogar aqui no nosso formulário. Só que tem informações, certas informações que elas não estão. E são informações que eu posso dizer para vocês que eu estou adiantando como conteúdo do primeiro ano. Vocês vão ver novamente. No livro de vocês até fala um pouquinho sobre o que é esses termos, mas aqui eu estou dando uma explanação melhor e exemplificação melhor, tá bom? Bora lá? Prontos? Começando! Então, gente, cara, quando a gente fala funções inorgânicas, as pessoas ficam pensando, o que é uma função inorgânica? Tá? E se tem função inorgânica, qual seria o oposto da função inorgânica? Certo? Na química, quando a gente estuda os processos químicos, de forma geral, a gente pode dividir ela em dois gigantescos grupos. Um é as funções inorgânicas e outros são as funções orgânicas. A função inorgânica são justamente aquelas funções que não têm relação direta, tá, com seres vivos, enquanto as funções orgânicas ela tem relação direta com seres vivos. Até dizia-se que as funções orgânicas são o estudo das funções relacionadas aos seres vivos. É o que foi mudando um pouquinho, que a gente conseguiu produzir algumas substâncias orgânicas através de experimentações.
mas a ideia ainda ela é válida para a gente poder ter uma associação clara. Tá? Então, como é que eu posso trazer a definição de funções inorgânicas? Eu posso dizer para vocês que são compostos químicos que não possuem cadeias carbônicas em sua composição. Por que eu trago dessa forma? O termo cadeias carbônicas, elas estão diretamente relacionadas justamente a essas funções químicas. Opa. Peguei aqui para fazer uma pesquisa. Elas estão diretamente relacionadas a essas funções químicas, tá? Orgânicas. Enquanto as inorgânicas, elas estão relacionadas a compostos que não possuem cadeias carbônicas. Alguns compostos possuem carbono? Possuem. Aí tem o ácido carbônico, por exemplo. Esse, me fala a memória, é HCO3. Ele justamente ele é um composto com carbono, mas ele é um composto inorgânico. Tá? Mas por que ele é inorgânico? Porque ele não possui uma cadeia carbônica. E vocês vão estudar cadeia carbônica, compostos orgânicos, provavelmente no terceiro ano. Certo? Eu não tenho os módulos de vocês, né? Primeiro, segundo e terceiro ano, eu não conheço como é que está a organização do conteúdo. Então, provavelmente, vocês vão estudar nesse momento. Certo? Tá. Dando continuidade. Sobre esses compostos orgânicos, inorgânicos, a gente vai ter uma subdivisão deles. E o nosso estudo está basicamente nessa subdivisão. Eu posso separar ele em 4 grandes grupos. Esses grupos são os ácidos, as bases, que são os conteúdos de hoje, os sais e os óxidos, que são os conteúdos da próxima semana. Certo? Então, seriam a próxima semana de aula, né? Se a gente fechar. Serão esses 4 conteúdos que fecham toda essa composição. Tá bom? Então, bora trazer a definição final, né? Eu acabei de falar para vocês. Então, as funções inorgânicas, elas estão divididas em 4 grandes grupos, certo? E quais são? Então, a função ácido, a função base, a função sais e a função óxidos. Tá? O sal e óxido. Vou botar, né? Sal e óxido. Ah, não, deixa sais e óxidos. Eu gosto desse termo desse jeito. Certo? E aí tá. Como é que a gente diferencia essas funções? O que é que tem nelas que vai fazer com que uma seja diferente da outra? Como é que a gente visualiza? O que diferencia vai ser justamente o que vai dar a definição delas 4. No caso, a gente vai falar das definições de ácido e base hoje, sais e óxidos na próxima aula. Então, eu posso dizer para vocês que as suas diferenças estão no comportamento que apresentam quando entram em contato com a água. Tá? Então, eu vou saber diferenciar cada um desses componentes Seria aquoso? quando eles estão em contato com a água. Aí, o termo aquoso. Gente, o termo aquoso que o Pedro está trazendo, tá adiantando aí o assunto, ele faz referência a uma solução, uma substância que está diluída em água, que está misturado com água. Tá bom, Pedro? Então, é essa que é a definição desse termo. A gente vai falar sobre esse termo mais à frente, algumas vezes. Tá bom? A gente já viu isso, professor. No O quê? módulo passado. Sim, a gente viu no módulo passado, só que agora a gente vai ver ele na prática. Entendeu? Eu sei que a gente viu no módulo passado reações químicas sobre o assunto. Então, bora lá. O que é que você está adiantando em relação ao fato de eu estar trabalhando de utilizar bastante esse termo hoje, entendeu? A gente só viu a definição na aula passada. E parabéns, a memória do homem tá boa aí, viu? Então é o seguinte, para a gente entender uma função inorgânica, a gente vai partir primeiro de uma classificação básica. Tá? Que é quando a gente entender o que é um processo de ionização e o que é um processo de dissociação. Certo? Então, o que é ionização? É a primeira definição. Para vocês terem noção, eu vou até botar cores diferentes aqui. O que é ionização e o que é dissociação? Vou fazer essas definições e classificar um pouquinho melhor para vocês. Bora lá. O que é ionização? Em poucas palavras, a ionização acontece quando o átomo neutro são
carregados. Ou seja, quando tem a sua carga elétrica alterada. Eu vou até direto aqui, ó. O nêutron, quando o átomo neutro, acontece quando o átomo neutro tem a sua carga elétrica alterada. Acho que fica melhor essa definição. Tá bom? A gente trabalhou isso também, tá, gente? E aí, quando ela tem a sua carga elétrica alterada, ela forma um íon. E esse íon tem duas classificações. O cátion e tem o ânion. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E aí eu trago pergunta para vocês. O que significa o cátion? Quando ele é um cátion? Quando o átomo perde um elétron. Ele é um cátion quando ele tem mais prótons do que elétron, não é? E para isso acontecer, ele tem que perder elétron. E como consequência, ele vai ficar com a carga positiva. Já o ânion é o oposto. Se o cátion perde, o ânion ganha elétron. E se o cátion é positivo, o ânion fica com carga negativa. Tá, gente? Aquele mais, aquele menos em cima do elemento, que faz referência ao número de elétrons diferentes do número de prótons. Pronto. Definição de ionização é isso que acontece. Certo? Massa. Agora a gente vai para a definição do que é o que é dissociação. São os termos mais importantes que a gente vai ter que estudar nesses tempos. O que é dissociação? Em poucas palavras, o que é que eu posso dizer? É a separação... Tá chegando. Não ouvi. A internet deu uma cortadinha aí de quem falou. Deixa eu ver aqui porque eu não vi. Quem levantou a mão pode falar, gente. Não, que eu falei que eu vou sair aqui pra conseguir entrar pelo notebook. Ah, Clarinha. Carregando. Ah, tranquilo, Clarinha. Vai lá. Boa sorte aí. Bora lá. Então, Professor, pode falar. seria meio que o átomo ia perder um átomo de sua camada de valência? Eu não tô entendendo, Pedro. Repete aí pra gente poder pegar essa ideia do que você falou. O processo de ionização, quando o íon se torna um cátion, certo? O átomo vai virar um cátion, ele perde Isso. elétrons. Ele perde ou ele ganha elétrons, né? Vamos supor que se trata de um cátion. Ele vai perder um elétron de sua camada de valência? É isso mesmo. Só que é o seguinte, quando a gente falar de ionização, quando eu falar de ácido, você vai entender o porquê a gente chama que tem essa definição de ionização e como ela acontece. Eu só falei o que é ionização, vou falar como ela acontece quando a gente for falar do ácido, tá bom? Segurar um pouquinho as pontas que a gente vai trabalhar com ele direitinho. Então, eu tava vendo uma representação, né, da ionização do ácido Clorídrico. clorídrico. Isso. É porque tem outros detalhes sobre o ácido clorídrico que a gente precisa entender. E, por exemplo, apesar de ele formar íons, a gente está falando de uma molécula covalente. E quem costuma formar íons são as moléculas, as ligações iônicas. Entendeu? Ligação covalente, teoricamente, não era para formar íons. Ele separa e vai embora. Mas eu vou falar disso daqui a pouco. Bora dar no momento certo para não confundir com o que é dissociação. Fechou? Segura um pouquinho. Então, ó, acontece a separação de uma molécula em 2 ou mais fragmentos. Então significa o quê? Significa que vai ter uma separação. Dissociação é separar. Eu estou me dissociando de não sei quem. Então você está se separando de tal pessoa. Tá bom? Em outros termos, né? Então, como é que vai funcionar esse processo de dissociação? Diferente do processo de ionização, e ele vai tender a acontecer para formar íons, o processo de dissociação ele pode acontecer em 2 tipos de processo. Nós chamamos de dissociação iônica, tá? Que basicamente se autodescreve, né? Que é separar, ele separa um composto iônico, criando cargas na solução. Lembrando que a gente sempre está falando em meios aquosos, tá bom? E temos a dissociação molecular. E no caso de cá, ele separa
apenas moléculas, tá? Eles não formam cargas, certo? Então, observa a diferença. Um, ele cria cargas e outro, ele não forma cargas, tá? Eu vou até usar esse negócio aqui que eu nunca usei, ó, velho. Eu tinha esquecido que tinha isso daqui. Tinha esquecido que tinha esse negócio aqui. Então, ó, ele cria cargas e o outro, ele não forma cargas, tá? Professor, e qual seria a diferença dessa dissociação para a ionização? Eu vou falar daqui a pouquinho. Segura as pontas. Tá? Eu vou segurar as pontas aí. Vou fechar aqui e pegar o termo certo. Então, basicamente, a gente vai ter essa diferença visual, visual não, né? Mas essa diferença lógica fácil. Vou até completar aqui, né? Cargas na solução. Pronto. Certo? Aí, o que eu posso dizer sobre dissociação iônica e dissociação molecular? Na dissociação iônica, a gente forma o que nós chamamos de solução eletrolítica ou uma solução iônica. Cara, o que é uma solução eletrolítica? É uma solução que transmite eletricidade, tá, gente? Então, a água em si, um segredo para vocês, para quem não sabe. A água pura, ela não transmite eletricidade. Não sei se vocês sabiam disso, ó. Tcharam! Ela não transmite eletricidade, cara. Tá? O que é que faz com que a água transmita eletricidade? É justamente quando a gente possui íons dentro dela. Os sais minerais que a gente encontra na água, elas estão no formato de íon. Se você botar sal na água, ela se quebra em íons Na+ e Cl-. São esses íons que fazem a transferência de energia, que fazem com que ela transmita energia. Agora, se você pegar água, H2O, somente H2O mais nada, ela não transmite energia, gente. Não tem como transmitir energia. Certo? Aí, quando você coloca íons, ele transmite. Agora, quando você coloca uma substância molecular, como por exemplo um açúcar, ela não transmite eletricidade. E ela forma uma solução que nós chamamos carinhosamente de não eletrolítica ou molecular. Certo? Definições clássicas são essas. Solução eletrolítica é uma solução iônica que tem uma dissociação iônica. Ela produz cargas e essas cargas transmitem eletricidade. E uma solução não eletrolítica é aquela que não produz cargas. Como é que funciona a solução molecular? Velho, pensa o seguinte, ó. Você pega uma colher de açúcar. A colher de açúcar tem vários grãos de açúcar. Quando você joga lá esses grãos, ele simplesmente vai fazer com que as moléculas do açúcar, elas se separem. Então, se eu tinha um bolão de açúcar aqui, que tinha 1 milhão de moléculas, quando eu jogo uma colherzinha na água, esse 1 milhão de moléculas fica espalhado na substância. Por ficar espalhada, elas meio que permanecem com o formato delas, elas só se desgrudaram uma da outra. Tá? Elas simplesmente se desgrudaram. Permanecem sendo elas e se desgrudou. Tá? É basicamente isso que acontece. Certo? Pronto. Sabendo o que é uma solução orgânica, uma ionização e uma dissociação, agora a gente vai botar na prática o que é essas duas coisas e vamos entender diretamente como acontece o processo de ionização e como acontece o processo de dissociação, certo? Para isso, eu vou pegar aqui, deixa eu fechar essas coisinhas aqui, eu vou pegar o livro de vocês para copiar mais uma paginazinha aqui. Pessoal, volta lá só para tirar um print, por favor. Eu tiro o print e jogo lá no grupo, viu? Mas pode tirar. Pronto. Vou pegar aqui. Eu gosto de pegar os títulos do livro de vocês, que tá bonitinho. Aí fica um negócio mais organizadinho. Pronto. Aí bora botar aqui. Ácidos. Então, como é que a gente vai entender a função dos ácidos? Me lembra aí, gente. No final da aula eu tiro o print de cada partezinha dessa. Mostra lá. Cara, agora a gente vai trabalhar com esses elementos e as suas características. Então, a gente vai ter as definições deles. Quando a gente trabalha com funções inorgânicas, a gente vai trabalhar com uma classificação que é utilizada para ácidos e para base. Essa classificação, as classificações de ácido e base, ela recebe o nome das pessoas que teorizaram ela. Tá? A que a gente vai estudar hoje, que vai ser o foco e que a gente vai dialogar, é sobre uma teoria ácido-base que foi feita por Arrhenius. Então a gente chama de ácido e base de Arrhenius.
Teorias mais modernas, essa teoria ela é uma teoria inicial porque ela pega um grupo bem pequeno de ácidos e bases, tá? Existem outros ácidos e bases que diferenciam da de Arrhenius que a gente não vai falar hoje e não vai falar no 9º ano. São assuntos para o 1º ano que vocês vão aprofundar. Mas basicamente a gente pega uma teoria de ácido e base na qual a gente vai focar nesse estudo. As outras teorias que vocês vão estudar para frente é a Bronsted e de Lewis. Então, teoria ácido-base de Bronsted e teoria ácido-base de Lewis. Lá no 1º ano, no 2º ano, dependendo de como tiver o conteúdo de vocês, vocês vão ver. Certo? Pronto. Vamos trabalhar com a definição de Arrhenius do que é um ácido. O bom de Arrhenius é que você consegue ter várias matadas simplesmente por ser ele. É fácil de você estudar, é fácil de identificar e localizar. Então, bora lá. O que é um ácido de Arrhenius? Basicamente, são compostos que em solução aquosa se ionizam. Deixei até em maiúsculo para ficar claro para vocês. Produzido um íon H+, eu vou até deixar mais tudo aqui, ó. Eu vou até botar um espaço assim que eu vou escrever ali, viu? H+, ou... Aliás, não. Eu fiz com outro, vou fazer com vocês igual. Eu vou escrever agora de caneta o restante. Então ele forma um íon que nós chamamos de H+, tá? Ó, H+, ou um H3O-, tá? Só para vocês entenderem, gente, o H+, ou H3O- é a mesma coisa. O lance é que vocês podem encontrar esses dois formados na sua equaçãozinha lá, certo? Por encontrar esses dois formatos, é importante a gente saber que os dois existem, que são a mesma coisa. O H+, devido à força eletronegativa do oxigênio, o oxigênio acaba traindo esse H+, e a molécula de água ela fica um pouquinho mais robusta. Ela fica com H3. Certo? Esse composto H3O, ele recebe o nome singelo de hidrônio. É bom conhecer o nome? Não sei, vai que cai alguma coisa assim. Gente, aqui eu tenho uma molécula de hidrônio, o que isso significa? Já sabe o que é, né? Vai que cai no Kahoot da vida. Não sei, né? Sei, vai que. Então, toma aí. Bom. Pregando essas coisas. Não é? Nunca esteja dando um spoiler, né? Esteja falando que vai ter um easter egg, mas, né? Custa nada se prevenir. Então, como é que a gente consegue visualizar? Só vendo o segredo de Gatônico, deve ter a resposta do easter egg, né? Não é? Ó. Então, o que a gente precisa prestar atenção nesse processo? Toda vez que for trabalhar com ácido e base, rapidinho, é sempre importante a gente saber como é que acontece a ionização e a dissociação. Então, eu vou mostrar para vocês o processo e aí vocês vão ver o que é uma ionização e uma dissociação acontecendo na fórmula, tá bom? Fala aí, Pedrão, pode falar. Não seria H3O+? Ah, verdade. Verdade. Desculpa aí, gente. H3O+. Muito mesmo. Até porque é o mesmo composto, né? Não tem como você virar H3 ou virar um negativo. Ele tem que virar positivo. Obrigado aí pela correção. Com mais alunos como Pedro. Vamos lá. Aí. Gente, eu não consigo fazer seta nesse programa. Então, bora lá. A gente falou de reações químicas. Eu estou montando uma equação química baseada nesse tipo de reação. Eu tenho um ácido clorídrico, o HCl. Ele está passando por um processo de hidratação, né? Estou colocando água. E aí o que vai acontecer? Ele vai dissociar. No processo de dissociação, ele vai formar um H+, que vai ser aquoso, mais o quê? Um Cl-, que também vai ser aquoso. Aí, Pedro, eu tava falando isso daqui, que eu ia falar dos aquosos novamente, entendeu? O erro no livro, ele coloca C e C, sendo que tinha que ser L. Ali, ó. HCC. Ah, verdade. É erro de digitação, não é nada grave, não. Aí, como ele bota na frente, você já tá ligado que é o CL. Né? Verdade, gente. Corrige o livro de vocês aí, ó. Tem um errinho. Vou até passar lá para pessoal do colégio, né? Para informar lá que eles têm um erro no livro. Bom, então, basicamente, é isso aqui que está acontecendo. Esse é o processo de dissociação que a gente está conversando. É isso que acontece. Certo? Claro que esse é um processo de dissociação simples. Não vai ser difícil da gente visualizar. Certo?
Uma outra forma de representar, eu podia fazer desse jeito aqui, mas eu vou pegar como está no livro de vocês. É isso aqui, ó. Eu tenho o HCl com água, né? Misturei com água. E aí o que acontece? Ele, em vez de formar o H+, ele vai formar H3O+, que é justamente o hidrogênio que está aqui se ligando à água. Mas, claro, isso aqui é água, né? Acho que não precisa escrever, mas não, vou escrever. Aquoso. Mais o Cl- também aquoso. Se alguém que levantou a mão, pode falar agora, gente. Fica à vontade. E o professor, Fala, meu você lindo. está me dizendo que meio que a ionização meio que ocorre, não sei se é nesse caso ou em todas, ocorre uma ligação por causa que o hidrogênio ele perde elétron, certo? Uhum, E acaba preenchendo a camada de valência do cloro. É cloro? uhum. É cloro. Então, seria isso? Que teria Sim, uma ligação. é isso aí. Uau! Eu vou mostrar agora para você. Por que ionização? Esse é o processo de ionização. Preste atenção como acontece essa situação. Quando a gente está trabalhando aqui, pensei que estava marcado aqui, ó. A gente está trabalhando com ácidos. E ácidos são compostos covalentes. Compostos covalentes é justamente o que eu estava falando para você, né? Que eu ia trabalhar para vocês entenderem. Compostos covalentes, pessoal, são aqueles compostos que compartilham os elétrons, né? Eles não passam por um processo iônico onde um ganha um elétron, o outro perde o elétron, e aí ficam carregando diferente, eles se atraem. No composto covalente, eles dividem os elétrons. Só que, por que acontece esse processo de ionização? Se eles dividem o elétron, quando eles se separam, não é para cada um ficar com o seu elétron e ir embora para casa? Tecnicamente é assim que funciona. Só que nesses processos de cá, acontece uma parada que a gente chama de força eletronegativa, né? A ação da força eletronegativa. E o que essa força eletronegativa faz? Cara, a eletronegatividade de um elemento é a capacidade de mesquinhez com os elétrons que ele tem. Tá? Pensa aí, ó. Pensa aí, a eletronegatividade. Podemos dizer que, por exemplo, a eletronegatividade poderia ser com aquele tio pão duro. Sabe aquele tio que pega assim, ó, a nota de R$1 na mão, fica 2 dias embaixo da água, quando abre assim a nota tá sequinha, tá? E não larga o dinheiro por nada? Então, alguns elementos químicos, eles têm isso. Só que eles têm isso com o elétron. Então, negão, se você cedeu o elétron para ele, ele vai pegar o seu elétron com carinho e dificilmente você vai ver novamente. Sabe aquele amigo que você empresta o livro e que ele fica 2 anos sem te devolver o livro? Então, é justamente esse que acontece. Mas como é que isso acontece na prática, para mostrar esse processo de ionização que acontece nos ácidos e fazem ligações covalentes? Bora na prática para a gente ver. Pode falar, Pedro. No caso do hidrogênio, cloro, aquilo sofreu uma decomposição, uma reação química. Sim, a gente pode declarar que pode ser uma reação de decomposição, sim. Então Vamos lá. ele teve uma reação, ele teve uma ligação, né? E uma ionização. Ele teve a quebra da ligação com ionização, tá? Aqui a de cima é um processo que a gente chama de decomposição. A daqui é de simples troca. Sim. Tá? Aí como a gente faz essa representação, é a padrão, ela tem uma representação de simples troca. Mas bora para cá. Eu tenho aqui agora ó, o hidrogênio e tenho o cloro. A gente sabe que o hidrogênio faz parte do grupo 1, né, da família 1A. Então, ele tem um elétron na camada de valência e ele precisa de um elétron para poder fechar a sua camada de valência. Porque a camada de valência do hidrogênio só cabe 2 elétrons. No cloro, ele faz parte da família grupo 17, né, ou família 7A. Ele possui 7 elétrons na camada de valência e também só precisa de um elétron para fechar a sua camada. Eu vou botar o hidrogênio de vermelho, tá? Então eu tenho aqui o hidrogênio, ele tem uma molécula vermelha, e eu tenho o cloro, que na camada de valência ele vai ter SDK, e vai ter mais 6 elétrons, tá? Na camada de valência. Tecnicamente, o que vai acontecer? Eu vou até ampliar aqui para a gente vir mais perto desse bichinho. Esses 2 elétrons, eles vão fazer a ligação deles, né? Fazer aquela ligaçãozinha,
tá? E vão fazer a interação de compartilhamento dos dois elétrons. Só que é o seguinte, o cloro é um elemento muito eletronegativo. Ele tem uma capacidade muito forte de segurar os elétrons. Então, quando o hidrogênio cede o elétron por empréstimo para ele, o que é que ele faz? Ó? O elétron, ó, esse elétron de hidrogênio vai sofrer muito mais atração do cloro, então ele vai ficar muito mais perto do cloro do que do próprio hidrogênio. Tá? Esse processo acontece. Quando acontece esse processo, acontecendo esse processo nas ligações e você coloca água, as moléculas de água, que são moléculas polares, eles têm cargas positivas e negativas, é um assunto do primeiro ano, ele vai ter um poder de atração muito forte. E esse poder de atração, ele vai quebrar essa molécula aqui, ó, gente. Por isso que a ligação covalente, ele se ioniza nesse processo. Quando ele quebrou essa molécula nessa situação, o que vai acontecer no final? Ele vai formar o H, que só tem um próton, com o cloro, tá? Que tem um elétron a mais. Aí é esse o processo de ionização que acontece com o ácido. Pode falar. Levanta a mão. Eu de novo. Eu tenho uma dúvida. O hidrogênio, ele tem quantos elétrons? Um. Um? Um elétron. Tabela periódica. Ele perdeu esse elétron, certo? Perdeu esse elétron. Então ele tem quantos prótons? Um. Tem um. Quantos nêutrons? Nenhum. O mais abundante, né? Tem uns que tem 2 nêutrons, tem um que tem 3 nêutrons, mas o mais abundante... Não, um nêutron e 2 nêutrons. Gente, O mais abundante tem um. Hidrogênio é o isolado da tabela periódica. Por isso. Tá? Ele, inclusive, é chamado de prótio. Tá? Nessa situação, ele é chamado de prótio. E por isso, para ele virar H2O, por isso ele tem que ter 2 hidrogênios, certo? Isso, porque o oxigênio precisa de dois elétrons. Bom, pessoal, em geral, todo mundo entendeu essa parte aqui? Essa é a parte mais complexa. Vocês vão ver isso novamente no primeiro ano. Podem ficar tranquilos, mas estou só adiantando essa parte para vocês perceberem como é que é. Bom, aí é o seguinte. Essas equações que vocês estão vendo, que a gente viu aqui, desses compostos, elas são equações de dissociação. A gente tem várias formas de equacionar a dissociação. Inclusive, temos o que eu posso chamar de modelo padrão de dissociação. Como é que é esse modelo padrão? Dica importante: ácidos diarrênios sempre começam com hidrogênio na sua composição. Então, qualquer elemento químico que tiver um hidrogênio no início é um ácido diarrênios. Ponto. Tá? Se a gente tiver um ácido que não tem oxigênio, a gente chama de hidrácido. Vocês vão ver isso lá na frente. Tá? Quando tem oxigênio, oxiácido. E curiosamente, todo hidrácido, como é que eu dou a nomenclatura de qualquer hidrácido? Bora aprender já um pouquinho de nomenclatura. Todo hidrácido, ele vai ter um padrãozinho de nomenclatura. Você vai escrever ácido, o nome do elemento, mais o prefixo ico. Não, hídrico, desculpa, ico não, hídrico. Ico é outro. Mais o prefixo hídrico. Então, eu tenho aqui um cloro, só tem hidrogênio, o nome dele vai ser ácido. Ácido o que, gente? Ácido clorídrico. Clorídrico. A gente tira o O e bota o I na frente, né? Vai ficar mais bonitinho. Clorídrico. E se eu tiver esse ácido aqui, ó, que é o bromo? Ácido bromídrico. E se eu tiver um ácido que é esse daqui, ó, um I que é iodo? É o nome mais legal. Ácido iodídrico. Ai, meu Deus. Se tiver com F, que é o flúor. Ácido fluorvídrico. Percebeu, né? É super fácil o nome dos hidrácidos, cara. É moleza demais isso daqui. Tá? Mas é só uma dicasinha. Pra vocês já irem se associando e sabendo. Seria um ácido quando ele tá procedido de um hidrogênio? Sempre que tiver um hidrogênio, que não tiver oxigênio, um hidrogênio não tiver oxigênio, ele é um ácido que a gente dá esse nome. Agora, por que isso? Agora para o nosso padrão de nomenclatura dos ácidos. Cara, um ácido, eu posso representar um ácido dessa forma, ó. H,
A e X, tá? H, X e A. Essa é a forma que eu posso ter um ácido. O H, hidrogênio, o X, a quantidade de hidrogênios, e o A vai ser o elemento que vai formar o ânion, certo? Então, isso aqui vai ser o composto que forma o ânion, certo? Ou pode ser simplesmente, deixa eu ver até como é que está escrito no livro de vocês, pode ser um ametal, certo? Então, isso aqui pode ser um ametal, tranquilo? Pronto, composição básica do ácido. Como é que eu pego essa composição e eu meio que organizo ela visualmente, identifico ela visualmente? A gente faz o seguinte, eu vou até dar cores diferentes para esses compostos aqui, para a gente visualizar a separação. Quando eu pego esse composto aqui, quando eu faço o processo de ionização, ele vai passar por esse processo aqui. Ó. Minha seta não consegue sair retinha. Vai passar por esse processo. Ó. Eu estou ionizando, né? Estou numa solução aquosa. O que vai acontecer? Esse X aqui, ele vai para frente do hidrogênio, o valor, certo? Mais o ânion, que vai ter sua carga negativa, né? Aqui vai ter a carga positiva. O ânion que vai ter a carga negativa e o valor do ânion vai ser o valor igual ao de X. Tá? Então, essa de cá é basicamente uma equação padrão para você ver a dissociação, não, a ionização de um ácido. É sempre desse jeito. Os exemplos mais... Agora faz com átomos que tem na tabela. O exemplo mais clássico que a gente vai fazer, que eu vou fazer justamente os que são os oxiácidos, tá? Porque os oxiácidos, eles vão ter essas variações mais visivelmente, vai ficar mais fácil de analisá-los. Então, bora pegar aqui dois oxiácidos que estão também no livro de vocês. Esse aqui, ó, H2SO4, que a gente chama de ácido clorídrico, certo? E o H3PO4, que é o ácido fosfórico. Tá? Nomenclatura de ácidos, vocês não precisam se preocupar. Certo? Só o hídrico que eu já ensinei, porque ele é rapidão. Esse de cá é chato para aprender, e aí no primeiro ano vocês aprendem. Eles dois vão passar pelo processo de ionização. Certo? Vou botar aqui, ó, H2O aqui. Ficou tão bonitinho que eu vou até copiar e botar embaixo. E H2O aqui. Eu vou seguir essa fórmula, cara. Então, observa aqui. O hidrogênio. Eu vou até botar eles aqui, ó. Hidrogênio mais SO4. No hidrogênio, eu sei que o sinal é positivo. E no SO4, eu sei que o sinal é negativo. E aí, vou botar, ó. Ó para aqui. Tem dois hidrogênios. Então, na frente do hidrogênio, eu boto 2. E aqui, eu coloco menos 2. A mesma coisa aqui, olha. H3PO4. Eu sei que a ionização vai formar hidrogênio positivo mais PO4 negativo. Aí o número. Aqui não é 2, aqui é 3. Então aqui vai ficar 3H+, e PO4 menos 3. Moleza, né, gente? E claro que todas essas substâncias, eu não estou escrevendo aqui, né? Elas estão formando soluções aquosas. Certo? Estão formando soluções aquosas. Bruce, E aí? poderia colocar esse 3 embaixo do H? Não. Parece que o livro ele representa assim. Ele coloca H3 embaixo, o 3 embaixo. Não. Coloca não, cara. Tô olhando o livro de vocês aqui, aqui tá aberto para mim. Oxi. Ele fica aqui, ó. O aqui que é embaixo, sim, porque aqui também tá embaixo. Tá? Essa é a representação que a gente tem. Uma coisa curiosa, quando a gente acha um ânion duplo, né, que tem dois elementos, tem um oxigênio e algum outro elemento, é importante vocês saberem isso. Ó. Vocês verem aqui um SO4 e tem um -2, por exemplo, ou vocês podem encontrar também SO4, 2-, são duas representações para a mesma coisa. Esse valor ele faz referência a todo o conjunto, tá? Não é só oxigênio. É todo esse conjunto aqui. Ele faz essa referência, tá? Importante saber disso. Certo? Então, é assim que a gente visualiza esse processo de ionização. Então, aqui vocês estão vendo como acontece e o formato básico dele. Tá, pronto. Ele falou aqui de algumas relações, algumas propriedades dos ácidos em relação ao metal, tá? E o carbono, que ele fala da composição, da formação de gás carbônico,
da formação de outros compostos, né? Só que eu não vou tocar nesse assunto não, tá, gente? Eu vou deixar esse assunto quando for para o primeiro ano, que aí vocês veem diretamente. Que basicamente é falar das reações e como essas reações elas vão falando vão se aparecendo como uma reação química, né? Formação de bolhas, aquecimento da substância e tudo mais, tá? Aí eu vou deixar esse ponto para vocês lerem em casa tranquilamente. É só 2 pontinhos. Ele fala das reações com metais e o carbonato de cálcio. O carbonatos e bicarbonatos. Bom, para fechar esse conjuntão, quem quiser bater o print aí, ó, aproveita aí, ó, hora do print. Eu vou falar agora dos principais ácidos e suas aplicações, tá? Bora lá. Principais ácidos e aplicações. Bom, quais são eles? Cara, o principal ácido, talvez o ácido que vocês mais ouçam falar na vida de vocês, é o ácido clorídrico. E é o que mais vocês vão ouvirem, porque justamente vocês produzem esse ácido. Nosso organismo é uma coisa muito massa, cara. Aí tem o estômago produz o ácido clorídrico. E mesmo assim, ele produz uma proteção que faz com que o ácido não ocorra no nosso estômago. Certo? E além disso, ele tem várias utilizações. Indústrias metalúrgicas, petrolíferas e laboratórios. Ele serve para limpar alguns componentes. Né? Até em indústrias de alimentação, ele é utilizado na limpeza e higienização de alguns processos de alimentos. Certo? E ele é conhecido como ácido muriático. É o famoso ácido que a gente usa para desentupir pias. Certo? O outro ácido que a gente vai falar, só vou listar, viu, gente, esses ácidos. O outro ácido é o ácido... de novo. O outro ácido é o ácido nítrico. O ácido nítrico, qual é a principal característica dele? Utilizado na fabricação de explosivos, produção de fertilizantes e na metalurgia. Certo? A gente não precisa ficar se preocupado com a principal fonte ou processo. A gente precisa entender basicamente quais são e como é a utilização. Um outro ácido muito comum que vocês vão ouvir, vocês vão ter que aprender direitinho sobre ele mais para frente, é o ácido carbônico. Certo? Ele é um ácido que a gente chama de ácido instável, porque ele tem uma capacidade de decomposição muito grande. Ele é formado basicamente da junção do gás carbônico mais água. Certo? Isso daqui vai formar o H2CO3. Tá? Claro, aquoso, né? Ele forma esse composto. E ele tem a acidez. E quando a gente bebe água gaseificada, é justamente esse ácido que a gente encontra na água. Claro que ele não é um ácido que vai deixar a água muito ácida, porque ele é um ácido fraco, ele é um ácido instável. Ele rapidamente quer se desfazer e virar CO2 e H2O novamente. Por isso que forma aquelas bolhas, inclusive, né, na hora que a gente abre. Baixa a pressão, a dissolução dele, que estava formando o ácido, se desfaz e ela vira aquelas bolhas e vai embora. Tá? Ela meio que volta para esse processo de cá. Certo? A gente vai falar sobre isso quando for falar sobre equilíbrio químico mais para frente também. É muita coisa de química para a gente estudar ainda. Mas a gente vai ficar só nos básicos para o 9º ano. Temos aqui, eu vou copiar até logo 2 de uma vez, que é o ácido fosfórico e o ácido sulfúrico. Tá? O ácido fosfórico, fertilizantes, a maioria é utilizado para fertilizante. E, curiosamente, para quem toma Coca-Cola, Pepsi e demais bebidas pretas, ele é utilizado nessas bebidas, tá? Tem um ácido dentro da bebida que vocês tomam. E o ácido sulfúrico, também utilizado para a fabricação de fertilizantes, é o ácido utilizado na reação química das baterias, certo? Tem ácido lá também na produção de energia para as baterias. E petroquímica, fabricação de papel, diversos outros elementos, inclusive da chuva ácida, que é um conteúdo interessante também para a gente estudar. E para fechar, temos um outro ácido, que é o ácido que vocês mais conhecem, além do ácido clorídrico. Esse de cá é o ácido acético. O ácido acético é nada mais do que o vinagre, tá, gente? Aquele vinagre que vocês usam, que vocês... faz parte da alimentação. Mais um print aí, ó. Quem quiser, bate o print. Pronto. Bases. Próximo tópico da gente. O que são bases? Novamente, vamos passar para aquela lindíssima definição do que é base.
É um tema que vai ser mais tranquilo, mais rápido, porque o ácido é o que envolve um pouquinho mais de situação. E aí a base ela segue a mesma linha de raciocínio do ácido, né? Como a gente trabalhou já a linha de raciocínio, fica tranquilo. Bom, o que são? Definição básica. São compostos que em solução aquosa sofrem dissociação e liberam o que nós chamamos de OH-. Dá um espacinho aqui. Como único ânion. Ponto. Simples assim. Então ele libera o que nós chamamos de OH-, certo? Dissocia. Cara, esse OH-, ele tem um nome muito comum que vocês vão ouvir diversas vezes no estudo de química. É o que nós chamamos de hidroxila. Hidrogênio, oxigênio. E lá porque estão juntos, provavelmente, né? Hidroxila. Tá, como é que acontece esse processo de dissociação? Bora estudar, bora entender. Cara, ele funciona assim, ó. Eu vou ter aqui, por exemplo, a dissociação de uma das bases mais comuns que nós vemos. É o NaOH, o hidróxido de sódio, certo? A gente também não vai se esquentar com a nomenclatura desses hidróxidos. A gente tem que se preocupar com como acontece a dissociação. Nessa situação, observe o que acontece. No ácido, ele formava um H+, tá? E um ânion. Na base, é o oposto. Ele vai formar um cátion mais um OH-, que no final das contas é um, certo? Então aqui ele vai formar o quê? Vai formar um sal, um cátion, né? O H+, aquoso, mais um ânion, OH-, que também vai estar no estado aquoso. Certo? Então, esse é o processo de dissociação que a gente visualiza numa base. O que a gente tem de primeira característica sobre eles? Bases são compostos iônicos. Eu ia falar isotônicos só. Tava tomando água, leite de coco, água de coco, aí veio isotônico. São compostos iônicos. Tá bom? Eu vou até dar mais um enter aqui para ficar mais afastadinho. Certo? Por que o composto iônico? Ele vai fazer a ligação de um metal com uma metal. Tá bom? E aí, qual é a fórmula de... Aqui não vai precisar explicar o porquê que é, porque composto iônico a gente já sabe, né? São dois componentes que se desprendem e eles têm cargas elétricas porque um pegou o elétron do outro para se estabilizar. Certo? Aí eles formam cargas diferentes por conta disso, mas eles estão meio que estabilizados. Essas cargas que vão juntar eles. Certo? Para isso aqui, nós também temos uma regrinha para montar. Tá? Eu vou até botar bonitinho aqui. Eu vou ter um metal, certo? Mais o H elevado né? Um H com X. Quando tiver o parênteses e tiver esse valorzinho aqui, esse valor vai significar que esses dois elementos vai ser multiplicado por esse X. Certo? Se tiver 2, significa que eu tenho 2 OHs. Se tiver 3, eu tenho 3 OHs. E assim segue. Tá? Essa é a formatação. Nessa composição, o que vai acontecer? Mesma coisa. Quando eu passo para o processo de ionização, observe o que vai acontecer. Eu vou ter o metal, tá? Que vai ser positivo, certo? Mais o OH, que vai ser negativo. Só que o que eu preciso prestar atenção? Nesse, vou até marcar aqui, ó, Xzinho. Como o X fazia parte do hidrogênio e a sua carga vai para o metal e ele ia para o número do hidrogênio, aqui é o mesmo processo. O Xzinho faz parte do H. Então ele vai ser exatamente a quantidade que tiver aqui de OH e ele vai vir para a carga do metal. Certo? Exatamente o mesmo processo que aconteceu com o ácido acontece com a base, só que ele é meio que invertidinho, sabe? É uma situação um pouquinho diferente, ele inverteu um pouquinho a posição. Isso acontece. Então temos aqui, ó, a fórmula básica para o processo de dissociação da base, né? Que é uma dissociação iônica, tá bom? É isso que está acontecendo, uma dissociação iônica. Bora lá para os exemplos. Morrendo de sede aqui que eu não peguei minha água. Mas a gente consegue aqui pelo menos fazer mais algumas coisinhas antes de pegar. Vamos lá. Nessa situação aqui,
Observe o exemplo. O Mg é o metal e o H é o H, né? É a hidroxila. Como é que eu vou montar? Eu já vou botar aqui, ó. O Mg está aqui, ele vai ficar positivo. E eu tenho o OH aqui. Vou fazer um Hzinho bonito. O OH aqui e ele vai ficar negativo. Aí o Xzinho, ó. O Xzinho aqui é o 2. Então a carga do Mg é 2. Cara, eu não botei o mais aqui, ó. Ah, não botei o mais, deixa eu botar o mais. Mais. E aí, o 2zinho vem pra cá, ó. 2OH-. Galera, vocês estão conseguindo compreender? Além do Pedro aí, que tá super participativo, alguém mais tá com alguma dificuldade, tá entendendo? Tá pegando a linha de raciocínio, de resolução? Por favor, não fiquem caladinhos não, porque a gente não sabe depois como é que vai ser o resultado. Bora lá. Outro exemplo. AlOH3 vai passar pelo mesmo processo, tá? E aí o que é que vai acontecer? Vai separar o Al mais OH-. E aí, ó, 3. Então vai ser Al mais 3 mais e mais 3OH-. Aí está o processo de dissociação também. Certo? Tranquilo com essa partezinha? Um fato curioso, que aí eu vou adiantar para vocês. Um ácido e uma base, eles têm essas cargas e eles vão fazer com que anulem quando eu junto um ácido e uma base na mesma quantidade. Cara, quando eu pego um ácido e uma base, observe isso daqui. Vou pegar o H mais do ácido mais o OH da base. Quando esses dois componentes eles se encontram, um é positivo, outro é negativo. Eles vão sofrer um processo de interação. E no processo de interação, eles vão formar isso daqui, ó, K2O. Então aqui ele vai passar por um processo de neutralização. Um ácido e uma base passa por um processo de neutralização. Assunto para frente. Mas aí vocês já vão conhecer. Acho que em ensaios a gente vai falar sobre esse processo de neutralização. Pronto. Então com isso a gente fecha mais um bloquinho do conteúdo. Print tá aí, ó. Quem quiser bater o print, aproveita. Certo? O que é que a gente vai pegar agora? Deixa eu pegar o livro de vocês, que a gente vai pegar, pode falar. A gente vai pegar as principais bases e ácidos. Então, quando um ácido reage com metal, com uma substância de um metal, ele produz o gás hidrogênio, H2, né? Quando a gente tem um ácido com uma base, com metal, o que é que vai acontecer? Vai ter uma reação de simples troca, certo? O hidrogênio ele vai se desprender, vai se soltar, e junto com o outro elemento, ele vai se ligar, né? O ácido, a base, o metal vai se ligar com a metal e vai formar um sal. Entendeu? Ele forma um sal e libera o hidrogênio. O senhor Só pode me explicar o exemplo que o livro dá? É na página 537. Bora fazer o seguinte. Eu vou fechar essa parte aqui, principais bases de aplicações, que é o finalzinho. Aí eu volto e falo sobre ele. Pode ser, Pedro? Tá bom. Só pra gente fechar o raciocínio da base para não confundir, tá bom? Bom, novamente, bora lá. Os tipos de base. Esse é rapidinho também, Pedro. Pode ficar tranquilo. A gente tem 3 que são as principais bases que a gente precisa estudar. Primeiro é hidróxido de magnésio, tá? Ele é uma base que a gente usa bastante, né? Eu tenho até aqui, ó. Ele aqui, ó, essa base. O que é que ela faz? Ele é utilizado porque, como eu falei, né, do processo de neutralização, uma base, ele reage com a água, ele forma justamente os OH-, e ao formar esse OH-, quando você bebe esse líquido, ó, gente, é um específico, então não é qualquer base não. Ele vai fazer com que diminua a acidez do nosso estômago, porque simplesmente o OH vai reagir com o hidrogênio. E a gente diminui a acidez e mantém a nossa barriga sem aquela queimação horrível que a gente tem. Um outro que nós temos também, Professor, pode falar, é o hidróxido de somos sódio. um ácido, né? É? Ácido gástrico. É o HCl. É isso? O ácido clorídrico é o ácido gástrico. O ácido gástrico é o ácido produzido pelo estômago. Então quer dizer que se a gente
beber, a gente não morre. Cara, daqui que ele chegue no seu estômago, você já morreu. Pera, ué. Mas se a gente tem no nosso estômago, e quando a gente vomita, Você sente a queimação. E ele tá diluído. mas a gente não morre. Sim, mas você sente a queimação. E se você fizer vomitar por muito tempo, você perde seus dentes, você perde paladar, você tem até possibilidade de câncer na garganta. Professor, eu fiquei vomitando por 1 hora. Ah, mas vomitar, uma vez vomitar é uma coisa, mas vomitar todo dia, quem tem, por exemplo, problemas como bulimia, passa pelo processo de alimentação, induz o vômito diariamente, aí com o passar do tempo, o ácido fica muito pouco tempo nessa região, ele não fica parado na região. Então ele acontece isso. Tá? Vamos lá. Hidróxido de sódio. Basicamente, é o hidróxido mais conhecido pra gente, é conhecido como soda cáustica, certo? Ele é utilizado para várias coisas, inclusive para limpeza. Produtos de limpeza ele tem isso. Os produtos de limpeza ele tem uma característica básica e um dos motivos é a presença desse hidróxido. E para fechar das bases, para a gente explicar a reação lá do metal, eu tenho aqui ó, o hidróxido de cálcio. Esse é utilizado em construção civil e também para diminuir a acidez de terrenos. Quando a gente tem um terreno que tem uma acidez muito grande, isso pode interferir na produção agrícola. Então, se coloca esse hidróxido para diminuir essa acidez, e ao diminuir essa acidez, ela fica boa para plantar. Tá bom, gente? Então, essas são as 3 principais bases. Bora falar rapidamente aqui da dúvida de Pedro sobre as reações com metais. Tá bom? Eu vou copiar aqui, Pedro. Então, bora lá, ó. Gente, quem quiser o print aí pode tirar esse print. Daqui a pouco eu vou fazer corte de tudo e colar. Bora lá para falar essa reação que o Pedro tá falando pra gente aqui. Olha, aqui é a reação que ele tá falando. O que acontece? Eu tenho aqui um metal, tá? Então aqui eu tenho um metal e aqui eu tenho um ácido com hidrogênio e uma metal, né? Que é o ácido clorídrico. A equação está balanceada. O que acontece quando tem essa reação química? Quando há essa reação química com um metal, o que vai acontecer? Ele vai formar um sal com características de metal, né? Por causa do zinco. Tá? Um sal clássico. É em estado aquoso. E esse hidrogênio que é liberado, aquele 2H+, que é liberado, ela simplesmente vai conseguir reagir com ele mesmo, certo? E vai formar o H2O, o H2 gasoso. E ele vai para a atmosfera. Estava balanceado. Quê? Aí tem que... Bem que o livro fala que ele produz um sal do metal, É, né? E produz junto um gás hidrogênio. isso. H2. É por isso que eu estou falando do processo de simples troca. Observe como é simples troca. Aqui eu tenho o hidrogênio sozinho, o zinco sozinho. Agora o zinco ficou com cloro. E aqui eu tenho hidrogênio com cloro e o hidrogênio ficou sozinho. Simples troca. Tá bom? Então, o resto com metal, resumindo, ele produz gás de hidrogênio, H2, no Uhum. sal do metal. Isso. E ocorre o processo de simples troca. Isso. No caso, por exemplo, dos de baixo, que é os carbonatos e bicarbonatos, ele, em vez de produzir o ácido e o H+, ele acaba reagindo e formando água. Enquanto esse aqui forma hidrogênio gasoso, o outro forma água. Então fica H2O? H2O. Pode ver aqui na forma, quer ver? Aqui, ó. Faz sentido. Observa aqui, ó. Aqui é o processo que a gente está falando agora, né? O processo de reação com carbonato. Observa aqui, isso aqui é um carbonato, cara. Carbonato tem carbono e oxigênio. Ó, o hidrogênio, o CO2 separou, ele formou água e formou CO2, tá? E aqui o HCl, ó, o hidrogênio veio para a água e o Cl formou um outro tipo de sal, CaCl2. Pera, então... Não entendi agora. É por isso que eu não falei que não precisava focar nesse tema, porque são coisas simples assim, de você ver como é que acontecem essas mudanças. Eu falei, olha, eu vou pegar esse tempo para focar um pouco mais em economia, em bases e sites, para a gente poder ficar com esse conteúdo mais claro, que esse conteúdo sim é importante saber. Entendeu, Pedro? Mas valeu a pena aí que a gente falou rapidinho, a gente já trouxe a ideia e tudo mais. Pergunta básica. Alguém aqui tem aquário em casa?
Não. Ninguém tem aquário em casa? Alguém conhece alguém que tem aquário? Também não, né? Alguém tem piscina em casa, gente? Tá todo mundo mudo ou não tem? Ô, professor, queria, professor. Eu também queria, cara. Mas piscina em casa dá trabalho, dá muito trabalho. Ô, Júlia, convida a gente, churrasquinho, Eu tá tenho, ligado? professor. Que Depois foi? da pandemia. Convido. Opa! O professor não paga nada, come tudo, né? Fechou. Ô, professor, Tem, eu Pedro? tenho o que tu perguntou aí. Aí Tem. faz a comida, né? Eu tenho o que tu perguntou aí, ó. Chiqueza e aí, bicho. Júlia também na chiqueza. Vocês sabem como é que funciona a limpeza de uma piscina? Aspirando. Só aspiração, não? Você Tem cloro, né? tem um cloro que você tem que colocar. Aspiração. Vocês fazem o controle de pH de piscina, gente? O quê? Controle de pH? Como assim controle de Não. pH? Não, né? Pega o pai Pronto. de PH. Pega PH, Pedro Henrique, pega o Pedro Henrique. Ah, verdade, ó. Gira, Pedro. Não, é só pra... Pedro foi rápido, viu? Depois que afogar é porque a piscina tá boa. Não é, Júlia, boa. Ó, pH é potencial hidrogeniônico, não é Pedro Henrique, tá, gente? Deixa eu deixar claro isso. É porque é o seguinte, gente, ó. Quem tem aquário vai ver isso com mais veemência, tá? Quem faz o processo de limpeza talvez não tenha acompanhado isso. Mas uma piscina, geralmente, você tem que fazer o controle do pH. Por quê? Porque quando você trabalha com cloro e outros componentes para limpeza, no processo de limpeza em uma água que fica parada, ela pode alterar o seu pH e tem um pH que a gente chama ou básico ou ácido. E esse pH, claro, pessoas que tomam banho nesse lugar podem sofrer um certo desconforto, tá? E aí é preciso ter um controle dessas taxas, dessas quantidades. Para quem trabalha com aquário, quem teve peixinho que botou no vasinho e os peixinhos morreram, um dos motivos é esse daí. É o controle do pH. Se você não tem um controle do pH adequado, os peixinhos não vão sobreviver, cara. Vão morrer todos. E Certo? como faz pra ter esse controle? Como é que faz para ter esse controle? Bora lá. Rezar. Também não ajuda muito não rezar, viu? Não ajuda muita coisa não. O pH, cara, a escala de pH é isso daqui, ó. Existe uma medição do pH, ela é feita de 0 a 14. Essa medição, ela diz o seguinte: quando ela estiver no valor 7, ele tá pH o quê? É um pH neutro. Se ele estiver descendo para 7, de 7 para 0, quanto mais perto de 0, mais ácido ele é. E o oposto também. Quanto mais o oposto é para base, né? Quanto mais perto de 14, mais básico ele é. E essa variação, ela interfere sim na existência de qualquer ser vivo em um determinado ambiente. Seres vivos, eles não conseguem sobreviver nem em ambiente muito ácido, salvo raríssimas exceções, nem em ambiente muito básico, salvo raríssimas exceções. Bom, então, quando você tem um ambiente ácido e você não faz o controle para que ele volte para a linha do neutro, a tendência é que o organismo vivo nesse ambiente ele venha a morrer. Então, se você tem um aquário que tem peixe, quem tem aquário e tem peixe tem um controle do pH muito mais profundo. Se você não tivesse controle, os bichinhos lá vão morrer. Certo? E se faz esse tipo de controle. Como é que se mede? Cara, o mais comum para quem trabalha com piscina, quem trabalha com aquário e tudo mais, é esse de cá, ó. As fitas de pH, o pHmetro. Você pega essa fitinha, pega um copinho de água, bota na água e deixa. Depois de um tempo você tira e aí você compara justamente com esses resultados aqui, ó. Aí essas variações de cores nessas 4 fileirinhas, ela vai dizer se é um composto ácido ou se está um composto básico ou se está neutro. É dessa forma. A outra forma que se tem é justamente o outro exemplo do livro de vocês, que é esse de cá, ó. É um pHmetro. Esse de cá é um componente de medição perfeita. Você simplesmente coloca na substância e ele vai medir o pH e vai dar o resultado do pH. Substância. Isso é em laboratórios. A gente tem na escola na escola do CEP, a gente tem isso daqui, tá? Que é a escola técnica. Eu uso para os meninos para a gente fazer experimentos. Inclusive, seria legal a gente fazer esse experimento se a gente estivesse no ambiente escolar. Como a gente não tá, não tem como fazer. Certo? E aí você vai medindo esses pHs. Umas características legais de substâncias ácidas e básicas é que, por exemplo, substâncias ácidas, eles têm um sabor azedo. Gente, não é para colocar tudo que é ácido na boca não, tá? Quando você pega um limão, por exemplo, ele tem um gosto mais azedo. É uma substância ácida. Ah, o refrigerante não é azedo, é doce. Também pela quantidade de açúcar que botam lá dentro, né? Se pegar o limão e enfiar tupi de açúcar também, ele fica doce, cara. O suco de limão. Tá? Aí,
ele vai ter essa tendência ácida, sabe? O limão, por exemplo, tem um pH entre 2 e 3 e o refrigerante, o pH é mais ou menos em torno de 3. Tá? Mais ou menos isso. E aí, as substâncias básicas, ele tem um sabor que a gente chama de adstringente. O que é um sabor adstringente? Quando você pega uma banana verde e morde a banana verde, quando você vai comer, chega a boca parece que quer fugir, né? Vai ficando toda coisada. Essa experimentação sensorial é justamente o sabor adstringente. Né? Só que a gente não pode pegar substâncias ácidas e básicas e ficar botando na boca para saber o que é ácido e o que é básico. Você bota um ácido sulfúrico, bota uma soda cáustica, negão, vai dar merda. Não pode. Para isso a gente usa esses tipos de medições aqui, tá? Que servem para medir a escala do pH. Além disso, nós também temos algumas outras formas de medir, né? São os famosos indicadores de ácido base. Quem levantou a mão e quiser falar, aproveita agora. Sobre a reação com carbonato e bicarbonato, tenho uma dúvida sobre. Ele tem uma troca. Ele ocorre dupla troca ou troca simples? Troca Olha, dupla, quer dizer. das composições que a gente trabalhou, ele é um pouquinho mais complexo, tá? Deixa eu só terminar aqui, Pedro, e eu mostro o outro para lá. Das coisas que você tá falando, ele tem um pouquinho mais de complexidade em classificação, tá? A gente está trabalhando com as classificações básicas. O que está acontecendo aqui? Nesse de cá, ele está acontecendo uma dupla troca com a formação de um elemento novo. Bom? Ele está acontecendo uma dupla troca, só que ele está formando um elemento novo. Tipo assim, é como se ele fizesse uma dupla troca entre os dois e construísse um novo elemento. Por causa que, ó, eu percebo que ele teve dupla troca e ocorreu a formação de água e de E CaCl2. Oi? E CaCl2. Ah. Além disso, ele pegou... Esse Cl2. negócio aqui. E além disso, ele pegou o CO3 aqui do elemento sozinho e sofreu um processo de decomposição, né? O CaCO3, ele sofreu uma leve decomposição que formou o CO2, né? Que o CO2 vem justamente somente dessa parte, entendeu? Mas ainda se esquente com essas classificações agora não, Pedro. A gente vai rever tudo isso aí no primeiro ano, no segundo ano, então lá vocês vão ver que tem mais classificações do que as simples que eu passei para vocês, tá bom? É porque a gente, pelo tempo que a gente tem que limitar alguns conteúdos para conseguir fechar. E aí o livro de vocês trazem, mesmo assim eu ainda trago algumas coisas que eu acho mais importantes para vocês já verem a partir de agora, para quando chegar lá no primeiro ano, no segundo ano, vocês já terem uma basezinha melhor. Bora lá. Essa de cá é o seguinte. Esses componentes aqui, são 3, eu vou trazer o quarto ainda. Eles são indicadores ácidos básicos. Além dessas fitinhas que eu estou mostrando para vocês, com alguns produtos a gente consegue identificar se é uma substância ácida ou base, dependendo de qual seja a substância. Então, para classificação de qualquer substância, para saber se ela é ácida, eu vou até copiar e deixar copiar igual. Ácida, se ela é base, ou se ela é ácida, se ela é neutra, né? Vou botar aqui neutra. Ou se ela é base. Então, qualquer componente desse de cá, a gente consegue visualizar e trazer essa classificaçãozinha aqui. Tá? Só que é o seguinte, a gente precisa ficar atento ao que pode acontecer com cada uma delas. Eu vou colocar tudo de preto para não diferenciar as cores em referência ao que a gente vai falar. A fenolftalina, por exemplo. A fenolftalina é uma substância incolor. Tá? Quando você vai colocar ela em uma substância ácida e em uma substância neutra, ela vai continuar incolor. Mas quando você colocar ela numa substância básica, ela vai tender a ficar com a coloração meio rosa. Tá? Então a fenolftalina ela serve para a gente conseguir localizar uma solução básica mais facilmente. O papel de tonassol, tá? Ele vai depender da coloração que ele tem. Você pode ver na coloração vermelho ou azul, certo? Quando ele trabalha com substâncias básicas ou neutras, ele vai encontrar geralmente na cor azul a sua identificação. Agora, se você achar uma substância ácida, tá? Ele vai ser encontrada geralmente na cor vermelha. Vermelho. Tá? Então, a gente vai ter essas características.
Substâncias neutras, na real, então só a gente pode ter dois papéis, um azul e um vermelho. As substâncias neutras, ele não vai reagir. Então, se ele for vermelho, ele vai continuar vermelho. Se ele for azul, ele vai continuar azul. Já a básica, no vermelho, vai ficar azul. A ácida, no azul, vai ficar vermelho. Basicamente, é isso que vai acontecer. Tá? Temos o azul de bromotimol. Esse já é melhor para a gente classificar. Porque cada um deles, quando eu pego o azul de bromotimol e coloco na solução, eu vou conseguir cores diferentes. Tá? Então, eu vou colocar, por exemplo, que, deixa eu ver aqui, em meio ácido, ele vai ter a cor amarela. Em meio neutro, ele vai ter uma cor verde. E meio básico, ele vai ter uma cor meio que azul. Vou botar vermelho, ó. Meio que azulado. Tá? Temos esses elementos. Para fechar, nós temos o último, que é o extrato de repolho roxo. Tá? E o extrato de repolho roxo, esse é simplesmente o repolho roxo mesmo, gente, que vocês têm na casa de vocês. Vocês podem pegar ele e utilizar para fazer esse tipo de experimento. Eu vou até pegar a figura completa aqui, ó, do livro de vocês. Tá? Essa soluçãozinha aqui, ó. E ela, a gente vai ter uma variação de cores de acordo com o pH, bem mais fácil de identificar. O de cá vai fazer referência ao pH 1, mais para o final o pH 14 e no meio aqui o pH 7. Então ele vai ter essa variação de cor de acordo com, com o pH. Quer ver coisas curiosas? Por exemplo, aqui, ó, o suco de limão fica aqui, junto com o refrigerante, junto com o vinagre. Sabão em pó, ele fica aqui, ó. A água sanitária fica aqui. Pode fazer o teste em casa. A água é para ficar no 7, mas a água que a gente usa geralmente fica aqui, ó. A água que a gente usa. O álcool fica aqui no 7. Certo? Então aqui a gente vai identificando e localizando os tipos de classificação que a gente vai tendo de acordo com esse conteúdo. Com isso, meus lindos, a gente conseguiu encerrar esse conteúdo gigantesco de ácido base, tá? E trouxemos as principais informações. O que é que eu vou fazer para vocês aqui? Eu vou bater aqueles printzinhos bonitões que eu prometi. Vou jogar lá na turma de vocês, né? Nono ano A. Tá bom, gente? Então, bora lá, ó, pegar os printzinhos, bater para vocês aqui e adicionar um por um. Para fazer referência a justamente esse nosso conteúdo. Ah, não tá indo aqui não. Pega assim. E isso aqui dá pra botar tudo junto. E apesar de não ter falado nada, eu vou botar em dois blocos aqui. Quer dizer, ter falado, mas não ter escrito. E hoje cá. Tá lá, viu, gente? No grupo de vocês, todo o conteúdo da aula de hoje. Foi bastante coisa, diga-se de passagem. Tá bom? Bom, com isso, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou interromper nossa gravação.